Fala turminha, beleza? Estamos aqui de volta, aula de termologia. Hoje é a aula 4 e chegamos nas aulas das questões. Hoje nós vamos fazer questões de termologia. A aula 1 foi termometria, aquela coisa das escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. É bastante simples, mas também está sempre aparecendo nos concursos. Precisamos ficar atento. A aula 2, a gente viu dilatação térmica e a aula 3, a gente viu calorimetria sem mudança de estado ainda. Estamos bem no comecinho, bem no comecinho. Agora, a aula 4 eu vou fazer alguns exercícios. Ainda não dá para fazer exercícios muito complexos, como vocês gostam do nível ITA, AFA, né? Porque geralmente essas questões vão acompanhado de outros conteúdos, como por exemplo, caiu na AFA de 2024 ou 23, não me lembro muito bem, uma questão de dilatação térmica, mas ela também envolvia mecânica junto, porque ela envolvia torque, né, momento de uma força. Então essas questões mais complexas vão ficando um pouquinho mais para frente, mas em breve a gente chega lá, beleza? Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou o professor Theo e hoje é uma aula de questões, aula 4, termologia. Vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal, ok? E vá lá na playlist, temos uma playlist de cada curso, dinâmica, temos uma playlist lá de termologia, uma playlist de eletrostática, acompanha lá que você vai gostar. Sem mais delongas, bora para as questões. Então é isso, como eu já disse, termologia aula 4, questões de termometria, dilatação e calorimetria. A próxima aula teremos uma questão da AFA bastante complexa. Então começamos aí com a questão, nem tão difícil assim, SpaceX 2025, deixa eu pegar um apontadorzinho aqui, vamos ler e anotar os dados. Ao nível do mar, um recipiente de capacidade térmica desprezível. O que vem a ser um recipiente de capacidade térmica desprezível? Estamos desprezando a troca de calor com o recipiente. Misturamos 20 gramas de água líquida a 100 graus Celsius com 80 gramas de água a 10 graus Celsius. Então são duas massas de água a temperaturas diferentes. Uma massa de água de 20 gramas a temperatura de 100 graus Celsius, misturado com outra massa, que aqui eu chamei de M', de 80 gramas, tá? Mas a uma temperatura de 10 graus Celsius. A mistura troca calor com o meio externo. Veja só, apesar do recipiente ter capacidade térmica desprezível, não está participando aí da brincadeira, o meio externo não, ele não desprezou. Então a mistura troca calor com o meio externo e atinge o equilíbrio térmico a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então tá lá, temperatura de equilíbrio 20 graus Celsius. Até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor que é trocada entre toda a massa de água do recipiente e o meio externo é, tá? O cara quer saber a quantidade de calor que essa água vai ceder para o meio ambiente. Então, tá lá. Aqui estão os dados e o que eu vou fazer? Aquela equaçãozinha última que a gente viu da aula 3, né? De sistemas fechados, né? Onde a troca de calor, né? Se o sistema está fechado, não entra calor, não sai calor. É isso que a gente discutiu. E se a gente somar o calor trocado, ela sempre vai dar igual a zero, né? Então se eu pegar 2, 3 substâncias para trocar calor em um sistema fechado onde não entra e não sai calor, a soma tem que dar zero. Esse sistema não é fechado porque o ambiente participa, então eu incluí o ambiente, tá? E como a energia não pode ser criada nem destruída, não pode desaparecer, se eu somar a troca de calor entre uma massa de água e a outra, que eu separei chamando de Q e Q', e o ambiente, esta troca tem que dar zero, porque a energia não pode desaparecer. Se alguém perde, alguém ganha. Então aqui eu vou ver a quantidade de calor que o ambiente vai ganhar. Vai dar positiva, porque ele ganha. Mas a pergunta é sobre a quantidade de calor que as massas de águas transferem para o ambiente. Então elas perdem calor para o ambiente. A gente responde como negativo. A gente chega lá. Bora fazer a questão. Como é que eu calculo a quantidade de calor
que a primeira massa vai perder de calor? Porque ela está a temperatura mais alta aqui, ela vai perder. É pela equação mc delta θ, né? Massa, calor específico, variação de temperatura que eu estou usando como θ. E essa outra massa de água deve ganhar calor, né? Ela está a uma temperatura mais baixa, 10 graus Celsius contra 100, ok? Então, como é que eu calculo esse Q'? É M', calor específico, variação de temperatura. O calor específico foi dado lá no texto. Eu acho que eu nem li. É uma caloria por grau Celsius, tá? Então, mc delta θ ou mc delta T, se você preferir. A turminha que gosta de memorizar é a formulinha do Q é igual a mc delta T, é o Q macete, né? Não sou muito chegado nessas decorebas, porque dá para entender muito bem essa equação, né? Dá para entender que a quantidade de calor que um corpo ganha ou perde é proporcional à sua massa, é proporcional à variação de temperatura e tem aqui um calor específico que diferencia essas substâncias. Então esses caras trocam calor, mas o ambiente entra na brincadeira. E isso tem que ser igual a zero. Vamos colocar número? Então vamos lá. Qual é a massa de água que eu tenho a 100 graus Celsius? 20 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius, é dado no texto. Variação de temperatura de menos 80 graus Celsius. A massa de água está a 100, a temperatura de equilíbrio vai ser 20, então ela vai esfriar até 20 graus Celsius. Variação de temperatura é final, é a temperatura que ela vai atingir, menos a inicial, que é 100, 20 menos 100, menos 80. A outra massa de água tem 80 gramas, calor específico é 1, e a variação de temperatura, ela está a 10 graus Celsius, mas a temperatura final de equilíbrio vai ser 20. Final menos inicial vai dar 10. E a quantidade de calor que vai para o ambiente. Então eu somo tudo e igualo a zero. Como eu já disse, energia não pode desaparecer. Então a gente vai trocando energia, mas essa soma, o que um ganha, o outro perde, essa soma dá zero. Ok? Então vamos lá. Perceba que eu não me preocupei com as unidades. Qual o motivo? Eu estou trabalhando com a massa em grama, eu estou trabalhando com o calor específico em calorias por grau Celsius e eu estou trabalhando com a temperatura em graus Celsius. Perceba que eu tenho grama embaixo e o grama em cima, corta, eu tenho graus Celsius embaixo e em cima, corta, e a unidade é o caloria. Então aqui eu tenho caloria somando com caloria e aqui vai dar caloria, ok? Por isso eu não me preocupei com a unidade. Colocando números, né, fazendo as contas, 20 vezes 1 vezes menos 80 dá menos 1.600 calorias. 80 vezes 1 vezes 10, 800. Somando com a quantidade de calor que vai para o ambiente, isso tem que dar zero. Ok? Sistema termicamente isolado. Então tá aqui, a quantidade de calor que vai para o ambiente é 800 calorias. Mas a resposta lá tem que ser menos 800 calorias, porque é a quantidade de calor que essa massa de água troca com o ambiente, ela cede calor para o ambiente. Então, o ambiente recebe 800 calorias, essas massas de água perdem para o ambiente 800 calorias, então dá menos 800 na alternativa. Se você for lá, é a alternativa D. Então, isso aqui é um primeiro exercício envolvendo calorimetria. Está sempre em todos os concursos, né, de AFA, ITA, SPSEC, Enem, tem sempre em todos os concursos. Tá legal? Entre em contato, põe aí nos comentários, comente questão, envie questão que tenha a ver com o nosso assunto, que eu faço aqui para vocês, tá ok? E vamos para uma próxima questão. A gente trabalhou com termometria. Aqui eu tenho uma questão da EAR. Questões puramente de termometria é mais raro em alguns concursos, né? De nível ITA, AFA, IME, Escola Naval, é muito raro. Eu tenho essa aqui, que é da EAR de 2025, né? Para ingressantes em 2025 do primeiro semestre aqui. Essa questão diz o seguinte: em um dia típico do inverno inglês,
A temperatura externa é de 41 graus Fahrenheit. Neste dia, o morador decide aquecer a água que estava em um jarro do lado de fora de sua casa e submetida à mesma temperatura externa, portanto 41 graus Fahrenheit, né? E ele quer aquecer até a temperatura de 197,6 graus Fahrenheit. Assinale a alternativa correta que corresponde à variação da temperatura em graus Celsius sofrida pela água durante seu aquecimento. Então vamos à solução. Anotando os dados. A temperatura inicial é 41 graus Fahrenheit daquela água, a mesma do ambiente externo. Quer aquecer até 197,6 graus Fahrenheit. Ele quer saber qual é a variação, mas ele quer a variação em graus Celsius, não quer em graus Fahrenheit. Então vamos lá para a solução, tá? Primeiro eu calculei a variação da temperatura em Fahrenheit. Eu fiz de dois modos esse exercício para vocês entenderem lá as equações. A variação da temperatura em Fahrenheit, eu peguei a temperatura final e subtraí a inicial. Lógico, é uma variação. 197,6 menos 41, você faz a continha, dá 156,6 graus Fahrenheit de variação. E eu usei lá uma equaçãozinha que a gente mostrou para vocês, aula 1. Aula 1. Então acompanha lá, se você não entende essa equação, vai lá que você vai entender. Ela fala que a variação da temperatura na escala Celsius está para 5, assim como a variação da temperatura em Fahrenheit está para 9. Diante disso, é só preencher e fazer a conta, né? A variação da temperatura em Celsius está para 5, Fahrenheit a variação foi 156,6, eu divido por 9, tá? Feita essa continha, passo 5 multiplicando, né? Como vocês geralmente pensam, ou multiplica por 5 dos dois lados, e você obtém a resposta de 87 graus Celsius, tá ok? Eu fiz de um outro modo também. Talvez alguém poderia falar, professor, eu não lembrava desta relação aqui. Então, usando essa equação, o que eu fiz? Eu calculei a temperatura em Celsius para 41 graus Fahrenheit. Fiz essa continha, 41 menos 32 é 9. 9 divide por 9 é 1. Passo 5 multiplicando, você vai chegar lá na temperatura Celsius em 5 graus Celsius. O que quer dizer que 41 graus Fahrenheit é 5 graus Celsius. Fiz a mesma coisa usando a temperatura de 197,6 graus Fahrenheit. Subtraí, dividi por 9, passei os 5 multiplicando e achei a temperatura 92 graus Celsius. Tá? Diante disso, eu fui agora calcular a variação de temperatura. A variação de temperatura na escala Celsius vai ser a temperatura final de 92 menos a temperatura inicial de 5. E como não podia ser diferente, é a mesma resposta, 87 graus Celsius, a nossa alternativa B, 87 graus Celsius. Uma questão simples, EAR 2025 do primeiro semestre. A EAR tem prova no primeiro e no segundo semestre. Vamos para mais uma questão. E a questão mais pesadona da AFA é para a próxima aula, a aula 5. Esta é uma questão de dilatação. A dilatação foi nossa aula número 2. A gente viu a dilatação nos sólidos. Vai aparecer novamente em outras situações. Bora ler aqui? No laboratório de uma empresa foi entregue uma chapa metálica homogênea cujo coeficiente de dilatação superficial do material é igual a 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Anotei o dado aqui. Esse coeficiente de dilatação, como a gente viu na aula 2, a gente chama de beta porque ele deu o coeficiente de dilatação superficial. O linear é alfa, superficial beta e o volumétrico o gama. Então só anotei o dado. Nesta chapa, a 30 graus Celsius, que é a temperatura inicial, existe um orifício de 1 centímetro de diâmetro em seu centro. Então olha lá,
tem no diâmetro de 1 centímetro, tem um furo de diâmetro 1 centímetro no centro dessa chapa. Só estou anotando um dado. Para que ocorra uma variação no diâmetro do orifício igual a 1,8 vezes 10 a menos 3, então ele quer, chamei de diâmetro de D, variação no diâmetro de 1,8 vezes 10 a menos 3 centímetros. A chapa metálica deve ser aquecida até a temperatura de... Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche corretamente a lacuna do texto enunciado. Bora para a solução, galera, bora para a solução. Aqui estão os dados. O que eu vou fazer? Usar dilatação linear. Professor, por que dilatação linear? Não é uma chapa, não é uma superfície? Sim, mas eu estou preocupado com o diâmetro. O diâmetro é uma grandeza linear, né? Linear. Então eu quero um aumento no diâmetro. E como é que eu calculo dilatação linear? A dilatação linear, ela é proporcional ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, veja que ele deu o superficial, vezes a variação de temperatura. Vamos mexer aqui na equação. O que eu estou procurando? Eu quero saber a temperatura final. Então eu vou calcular primeiro a minha variação de temperatura, aí eu descubro a temperatura final. Vamos isolar esse Δθ, passando L0 e alfa, dividindo o meu ΔL. E fica Δθ é ΔL dividido por L0 vezes alfa. Eu vou usar as unidades de centímetro mesmo, porque eu aumento no meu diâmetro, que é uma variação no comprimento, está em centímetro, e meu comprimento inicial está em centímetro também, ok? Centímetro lá em cima e centímetro embaixo corta, eu fico apenas com a minha unidade de coeficiente de dilatação. Bora botar número e fazer a conta. Quem é a variação no comprimento? O diâmetro aumenta, segundo o texto, de 1,8 vezes 10 a menos 3 de centímetros. Ok? O L0 eu nem coloquei, galera. O L0 é 1. Colocar 1 aqui no denominador, dividir por 1, multiplicar por 1, não muda resultado. 1 é neutro na multiplicação e divisão. E aqui embaixo o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Lembra que o beta é superficial e o valor do beta é o dobro do alfa? Como ele deu o beta, lá na nossa aula 2, se eu dividir o beta por 2, eu tenho o alfa. Eu acertei a potência aqui para ficar mais fácil a conta, tá? Porque aqui 24 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1, se eu dividir este cara por 2, dá 12 vezes 10 a menos 6. Só que 12 vezes 10 a menos 6 é 1,2 vezes 10 a menos 5, né? Eu dividi aqui por 10, diminuiu aqui no expoente. Aqui eu dividi por 10, aqui eu somei 1, né? Divide por 10, multiplica por 10, para não alterar o resultado. Eu tenho o mesmo valor escrito de uma outra maneira, notação científica. Agora é só fazer uma conta. 1,8 divide por 1,2, né? Dá 1,5. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 5, mantém a base, subtrai o expoente, menos 3 menos o menos 5, vai dar 10 ao quadrado graus Celsius. Esta é a variação de temperatura que eu preciso, 1,5 vezes 10 ao quadrado. Isso também é conhecido como 150 graus Celsius, né? Não é isso? 150 graus Celsius é a variação de temperatura para aumentar um pouquinho o diâmetro do furo lá. Agora, gente, veja bem, o que ele quer é a temperatura final. Vamos fazer uma continha de cabeça? Se essa é minha temperatura inicial, 30 graus Celsius, e eu vou variar 150, pega 30, aumenta 150, uma variação positiva, eu vou para 180 graus Celsius, beleza? E aí a minha alternativa C. E é isso aí, galera. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, mande questões, sugira questões do nível que a gente gosta de trabalhar, das escolas militares, ou então de um nível, algo que tenha bastante física. Tem questões da FUVEST bastante interessantes também.
Tá legal? Envia aí que a gente vai resolver para vocês aí. Me procure lá nas redes sociais, tá ok? Tô lá pelo Instagram, tô lá pelo Facebook, me ajuda, eu ajudo vocês. Valeu, galera. A próxima aula, aula 5 de termologia, vai ter uma questão da AFA de calorimetria, mas daquelas brava, hein? Espero você lá. Até mais.